Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos e amigos que estão sempre nos acompanhando nessas breves mensagens e meditações, sempre sugeridas pelo presente diário, hoje tendo o tema desconhecidos, desconhecidos. E o texto sugerido é de Filemon. Vou dizer o capítulo 1, mas o Filemon só tem mesmo um capítulo, né? 25 versículos, portanto, um primeiro ou nos mais curtos e menores livros das Sagradas Escrituras. Mas é uma história muito bonita, a história de Filemon. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, cuja palavra significa útil. Mas Onésimo deixou de ser útil como escravo, porque ele deve ter roubado alguma coisa do seu patrão Filemon, ter fugido, e se encontrou com Paulo na prisão, em Roma. Naqueles tempos finais da vida de Paulo, preso em Roma, conheceu Onésimo e daí a pregação de Paulo ou o trabalho de Paulo fez com que Onésimo tornasse uma nova criatura, um nascido de novo. Então, a sugestão de Paulo a escrever para Filemon foi mandá-lo de volta para o seu patrão, mas pedindo ao meu patrão que recebesse Onésimo como um irmão na fé, não como um escravo, agora que seria uma pessoa útil, assim como foi útil durante muito tempo ao apóstolo Paulo. É uma história, portanto, muito bonita de alguém que teve sua vida transformada de um escravo, tornou-se um escravo de Cristo, irmão do Senhor Jesus Cristo, seu próprio patrão no caso, e irmão de Paulo também, do quem Paulo tem um grande apreço. E assim é uma história extraordinária de transformação de vida. Mas o tema de hoje sugerido é desconhecidos, porque nas cartas de Paulo, muitas vezes ele menciona vários nomes, nas cartas pastorais principalmente, aquelas cartas foram dirigidas a Tito, a Filemon, a Timóteo, enfim, essas cartas pastorais, Paulo cita normalmente nome de pessoas, como cita na carta de Filemon, que para nós são pessoas desconhecidas, não é? A verdade é que todos nós temos mais pessoas desconhecidas do que pessoas conhecidas. Há tanta gente que a gente não conhece, não é? Pelo menos por enquanto, mas às vezes o que é desconhecido torna-se um dia conhecido. Eu, por exemplo, não conhecia Cristo, me tornei conhecedor de Cristo, e assim por diante. É uma bênção muito grande a gente saber que existem muitos desconhecidos, e que esses desconhecidos, como Onésimo era de Paulo, era um desconhecido. Tornou-se não apenas um conhecido, mas também um discípulo amado, uma pessoa que Paulo passa a ter um grande apreço, chegando até a dizer a Timóteo o seguinte, que as dívidas que o seu ex-escravo devia, Paulo está disposto a pagar, mas receba-o assim. Então, naquele tempo havia escravos, né? E os escravos deviam a vida aos seus patrões, principalmente se fugia, que foi o caso, podia até dispor da sua vida, da sua existência. Mas agora a situação realmente era o mesmo. Receba-o como um irmão, receba-o como recebe a mim, diz o apóstolo Paulo. A gente não tem a resposta de Filemon para essa situação, mas a gente deduz e tem informações históricas, não bíblicas, que realmente foi o que aconteceu. Filemon recebeu Onésimo como um irmão da fé, e toda a situação, os conflitos, os problemas foram resolvidos, as vidas foram restauradas pelo poder e a misericórdia de Deus. Essa é a graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É algo realmente muito maravilhoso o que Deus pode fazer por nós e pelos nossos desconhecidos, que um dia poderão ser nossos conhecidos. Daí então a gente deve orar também pelos desconhecidos. A Bíblia ensina a gente a orar pelas autoridades,
pelos reis, pelos presidentes, pelos príncipes, pelas pessoas, até mesmo pelos inimigos, até pelos que nos perseguem, entendeu? Então, nós temos uma obrigação para um mundo muito grande, porque você há de convir que o número de desconhecidos é muito maior do que o número dos seus conhecidos. Você é muito mais desconhecido do que conhecido, não é verdade? E, portanto, esses que hoje são desconhecidos, amanhã poderão ser conhecidos e poderão ser até amigos íntimos ou grandes amigos, podem ser seus discípulos, mas vamos, por enquanto são desconhecidos, que oremos também pelos desconhecidos. Né? Há muita gente padecendo realmente não apenas a necessidade material e física, mas padecendo de amor, não conhece o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, o amor de Deus, o amor que Onésimo conheceu e que Filemão já conhecia, que Paulo apresenta como sendo uma pessoa restaurada. É uma maravilha a gente perceber o quanto o amor de Deus é grande e é imensurável e pode atingir a muitos desconhecidos. Então, queridos, essa é a breve lição de hoje, num livro tão pequeno das Sagradas Escrituras, para a gente aprender que Deus transforma a vida e que os desconhecidos podem ser muito úteis para nós em um determinado momento, de acordo com a vontade e os planos de Deus, não é verdade? Que Deus assim nos guarde e nos abençoe, Deus faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Vamos orar um pouquinho? Senhor Deus, obrigado pela bênção de termos os ouvintes, de termos esses que nos acompanham, e abençoa, Deus, porque nós precisamos ter consciência que existe uma gama muito grande de pessoas desconhecidas, mas nós precisamos fazê-las conhecer o Senhor Jesus Cristo, apresentar o Senhor Jesus Cristo, principalmente através da nossa vida, Senhor Deus. E abençoa para que os desconhecidos de hoje sejam conhecidos amanhã e sejam úteis e nós sejamos muito úteis para todos eles. Assim seja segundo a tua vontade, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós, queridos. Amém.